Olá, senhoras e senhores! Hoje é dia 7 de janeiro de 2018 e estamos em mais um episódio aqui do nosso Saga News, o podcast oficial da cidadania italiana da minha saga. E também estamos transmitindo para o YouTube numa jornada, numa maratona de vídeos em janeiro de 2018, onde eu estou todo santo dia gravando um vídeo, seja para o canal do YouTube, seja para a página do Facebook e também, obviamente, aqui no início do nosso podcast. Eu queria, antes de mais nada, agradecer todo mundo que tem se inscrito no nosso podcast. Nós já temos centenas de pessoas que estão seguindo, seja no YouTube, no iTunes, seja através do Android. Eu recebo a todo momento um e-mail, né, do Podbean, por exemplo, que foi o aplicativo que eu tenho indicado para as pessoas, que é aquele que eu uso. Num dos episódios anteriores eu falei sobre ele. E tem muita gente que está me seguindo, já começou a seguir o podcast, e eu tenho recebido feedbacks muito interessantes de vocês. E eu acho que mais uma vez nós acertamos na ideia de criar mais uma forma de difundir conhecimento, que foi através de áudio. Então tem muita gente, se você está chegando agora que não tem noção do que está acontecendo, se você principalmente estiver vendo o vídeo, ou no YouTube, ou no canal do Facebook, saiba que nós temos também agora um canal de áudio chamado Saga News, o podcast oficial da minha saga. Se você, de repente, a forma mais fácil de você encontrar o Saga News é digitar www.minhasaga.org/Saga News, ok? Então vamos lá. Bom, como vocês já sabem, eu estou respondendo dúvidas que vocês estão enviando. E uma coisa muito importante para entender aqui. Ontem eu li hoje de manhã, eu li um comentário no YouTube dizendo o seguinte: olha, Fábio, eu não gostei, eu dei dislike neste vídeo porque eu não gostei, eu acho que você está tratando os temas de forma muito superficial. E eu quero explicar uma coisa: esta sequência de 2018 não é um curso sobre cidadania italiana, exatamente porque eu já fiz isso em janeiro de 2017. O objetivo aqui é explicar e responder dúvidas pontuais. Então, a ideia é, se você não sabe nada sobre cidadania italiana, se você está caindo de paraquedas neste mundo, primeira coisa que você precisa fazer, entrar no www.minhasaga.org e baixar o Saga Book, que é o manual oficial da cidadania italiana. É um guia completo, gratuito, onde eu ensino a todo mundo como realizar o processo de cidadania italiana sozinho, sem pagar um centavo para ninguém. E depois que você baixa o Saga Book, você entra no nosso canal do YouTube, caso você queira, e lá em janeiro de 2017, exatamente há um ano atrás, eu gravei uma maratona de vídeos de A a Z, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de janeiro de 2017. Este sim é o curso prático da cidadania italiana de A a Z, onde lá você tem informações sobre cada etapa, assim como tem no Saga Book, mas eu fiz isso em formato de vídeo, onde você consegue então entender, sair do zero até conseguir o seu processo de reconhecimento. Então, eu diria o seguinte, que o Saga Book é a base, a parte prática, a parte teórica, na verdade, ele é escrito, e você tem os vídeos como complemento do Saga Book, tá bom? Então, mais uma vez lembrando que o objetivo desta nova série em 2018 é explicar a cada um que está em algum momento, né, que já assistiu, que já entendeu como funciona a cidadania italiana e que já colocou a mão na massa, em algum momento está travado, né, nesta determinada fase do processo, e o objetivo aqui é responder essas dúvidas, ok? Então vamos lá. Eu quero começar aqui pela pergunta da Isabela. A Isabela Vivaco pergunta o seguinte: Fábio, meu bisavô que era italiano e estou começando a providenciar toda a documentação. Minha mãe nunca se casou com meu pai, que era viúvo. Além dos documentos que eu tenho que providenciar, que é a certidão de nascimento, casamento e óbito do meu bisavô, avô e pai, é necessária a certidão de casamento do meu pai? Pois na certidão de casamento está o nome da falecida esposa, que não é a minha mãe. Observação: meu pai me registrou no seu nome, mas nunca se casou no papel com a minha mãe. Isabela, acho que eu já respondi essa dúvida um ou dois episódios atrás, exatamente dizendo que não. Você só precisa das certidões que fazem parte da sua linha de transmissão. Neste caso, como seu pai se casou com uma outra pessoa que não tem nada a ver com a sua linha, você não precisa dessa certidão de casamento. Por quê? Felizmente, ele te registrou. Então, a cidadania italiana ela é transmitida a partir da filiação. Embora ela se chame iuris sanguinis, muita gente confunde achando que ela é transmitida por sangue, mas não é.
ela é transmitida por filiação, e no momento do seu nascimento, seu pai estava lá e ele te registrou como filho. Então ele transmite, né, cidadania para você, então fique tranquila em relação a isso, ok? Então, você não tem nenhum tipo de problema, basta você então apresentar a sua certidão de nascimento, tá? Isso para processos na Itália. É importante lembrar que, se você fosse fazer o seu processo no Brasil, através de um consulado italiano, eles exigem vários outros documentos que na Itália não é necessário. Por exemplo, eles exigem esses casamentos de outras linhas, eles exigem a certidão, muitas vezes certidão de nascimento e óbito dos cônjuges para processos no Brasil. Processos na Itália, isso não é necessário. Ok? Muito bem. A Elvira pergunta o seguinte, Elvira Macri. Fábio, me casei em fevereiro de 1985 e me separei em 2009. Como sou separada judicialmente, mas não me divorciei, ao receber a cidadania italiana, meu ex-marido terá o direito de solicitar a dele? Sim, Elvira, na Itália não existe a figura da separação judicial. Ou você é casado ou você é divorciado. Não, todo mundo que é separado, que antigamente se chamava de disquite, né, se eu não me engano, não existe. Então, para todos os efeitos, você ainda é casada com seu ex-marido, porque não existe um processo de divórcio. Neste caso, ele pode solicitar a naturalização por casamento contigo. Depois de você já tem 3 anos, ele pode dar entrada no processo. Aqui no nosso canal do YouTube já tem um vídeo onde eu falo sobre isso. Em 2018 eu vou fazer um novo vídeo para falar um pouco mais sobre o processo de naturalização, porque teve algumas partes do site que foram atualizadas, eu também consegui outras informações atualizadas, isso vai também sair no próximo Sagabook, no Sagabook 2018, mas ele pode sim, tecnicamente vocês estão casados, a única coisa que vai ser necessária é que vocês vão precisar da certidão de casamento de vocês transcrita pelo comune italiano. Então você diz aqui que você ainda, eu não sei se você já é cidadã italiana ou não, eu imagino que não. A partir do momento que você for fazer o seu processo, anexe a certidão de casamento com ele, porque aí no final do seu processo você vai ter uma certidão de nascimento italiana e uma certidão de casamento italiana. Com esta certidão de casamento, ele vai poder solicitar o processo de naturalização dele, tá bom? Bom, a Maria Betânia, ela fala o seguinte: Fábio, me casei com um cidadão italiano também em 2008 no comune de Viareggio. Cumpri mais de 2 anos de residência na cidade, como pede a lei. Ali todos os meus documentos estão corretos, permesso, vigile, carta de identidade, código fiscal, etc. Passamos um tempo no Brasil e resolvemos voltar para a Itália, dessa vez para habitar em Putinho, região de Bari. Fizemos tudo de novo, estou legal perante a lei como antes, porém o ano passado perdi o meu marido, infelizmente. Sou aposentado e gostaria de ter o reconhecimento neste país. Maria, você não dá mais informações, você diz o seguinte: não posso perder um direito já adquirido 10 anos atrás, etc, etc. Bom, primeiro, se você é casada com um cidadão italiano, você vive estavelmente na Itália, a primeira coisa que eu te recomendo é ir até a questura e verificar qual que é o seu status aqui. Quanto tempo você já vive aqui? Você já vive mais de 10 anos, por exemplo? Porque tudo indica aqui, pelo que você explica, que você já está aqui há mais de 10 anos. Se você já está, você diz que já tem um permesso, você já tem carta de identidade, primeira coisa, você já tem direito a solicitar a cidadania? Porque de repente você nem precisa solicitar a sua cidadania por naturalização, você já tem tempo, você já maturou o tempo suficiente para poder dar entrada no seu processo, ok? Como eu não sou advogado, eu não sei especificamente te responder se o fato do seu marido já ter falecido, você ainda tem o direito a solicitar a naturalização por casamento. Por quê? Porque no momento que você solicita a naturalização por casamento, você precisa apresentar a certidão de casamento atualizada com no máximo não mais de 6 meses. E eu imagino que pelo fato do seu marido já ter falecido, você não consegue emitir essa certidão de casamento porque ele já faleceu. Se você for pedir isso no comune, vai pelo menos ter uma averbação que ele faleceu e até onde eu entendo juridicamente, tecnicamente você não teria direito a solicitar a sua naturalização por matrimônio, exatamente pelo fato de que não existe mais um matrimônio. Ele foi dissolvido com o falecimento do seu marido. Porém, nada impede, e essa é a minha recomendação, que você vá pessoalmente até a questura, veja qual que é seu status, e depois disso vá até a sede da prefeitura onde você vive e pergunte para eles exatamente, conte essa história,
e pergunte para eles qual é a possibilidade no seu caso. Então, primeiro questura, depois prefeitura, depois você volta aqui ou no nosso canal do YouTube ou na página do Facebook e compartilha comigo, compartilha lá com a gente essa história para que a gente aprenda também, para que você nos ajude a entender como é que funciona, porque de repente outras pessoas que estão na mesma situação vão poder se beneficiar com a sua dúvida, com a resposta que você vai dar pra gente, tá bom? Bom, a próxima dúvida é do Marcos. O Marcos Lopes pergunta o seguinte: Fábio, gostaria de saber se as certidões vencem com a validade. Marcos, legalmente, tecnicamente, as certidões italianas elas têm 6 meses de validade. Por quê? Porque as certidões na Itália são gratuitas. Você pode a qualquer momento até o Ufficio di Stato Civile e solicitar uma nova certidão. No máximo elas custam €1 para serem emitidas. O problema é que existe aqui, e o pessoal que já me acompanha há algum tempo, principalmente nos workshops que eu venho fazendo no Brasil, já sabe que eu separo o Ufficiale di Stato Civile do oficial complicado do oficial, digamos, não complicado. Se um oficial de status civil tem problema, seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista moral, o que quer que seja, com a cidadania italiana, com o fato de que nós viemos até a Itália para fazer o processo de reconhecimento, ele pode utilizar essa tecnicidade de que o documento italiano tem 6 meses de validade para exigir que todos os documentos, sejam eles italianos e brasileiros, também tenham esta mesma validade. Então é muito comum que oficiais complicados de determinados comunes, oficiais que já passaram por problemas com brasileiros ou outras nacionalidades no processo de reconhecimento que queiram dificultar o processo de outras pessoas, exijam que todos os documentos, sejam aqueles italianos emitidos na Itália, sejam os apostilados no Brasil, não tenham mais do que 6 meses de validade. Então a minha recomendação, por causa disso, porque a gente nunca sabe como que o oficial do comune onde a gente vai dar entrada no processo vai fazer ou pensa ou enfim vai agir em relação a isso, eu sempre recomendo que vocês não tragam documentos que tenham mais de 6 meses. Seja o italiano de emissão, seja os documentos brasileiros apostilados. Quando você pega um oficial complicado, ele coloca esta validade a partir da data do apostilamento, e não a partir da data da emissão dos documentos. Então, se você tem lá os seus documentos emitidos há um ano atrás, mas eles não estão apostilados ainda, lembre-se e siga essa orientação. Quando você vir para a Itália, lembre-se que os seus documentos apostilados não podem ter mais de 6 meses, assim como o documento italiano. Aí você não corre o risco de ter, mesmo que você vá para um comune cujo oficial seja complicado, ele não vai encher o saco em relação a isso, porque ele não vai ter como argumentar em relação à validade dos documentos, tá bom? Mais uma dúvida. A Isabela Vivacqua, eu já respondi a pergunta dela, então vamos passar aqui para a próxima, ver se eu consigo mais uma aqui. Tá, o Vinícius, a última dúvida de hoje é do Vinícius Merlo. O Vinícius pergunta o seguinte: Fábio, boa tarde. Tenho 2 dúvidas e eu vou tentar resumir. Uma, já ouvi de amigos, cidadãos reconhecidos, que o norte da Itália não é o lugar ideal para fazer o processo para quem tem pele bronzeada como eu, porque os funcionários são racistas e cretinos, pelo menos em Bergamo e Belluno. Recomendo o sul do país. O que você recomenda? E a segunda pergunta é: o filho do meu antenato teve um registro de nascimento tardio por decreto judicial, como proceder? Bom, Vinícius, primeira coisa, essa primeira pergunta relacionada a o norte da Itália não é ideal para pessoas que têm a pele bronzeada, eu particularmente nunca vi. Claro, existem pessoas racistas, mas existem pessoas racistas no sul da Itália, existem pessoas racistas na Toscana, onde a gente vive, existem pessoas estúpidas, existem em qualquer lugar. Então, não é este o motivo pelo qual o norte da Itália é complicado para fazer o processo de reconhecimento. O principal motivo que muitas partes do norte acaba sendo hoje em dia complicado é porque num passado recente, houve muitos processos, muitos brasileiros, porque tiveram a ideia de ir para o norte, porque os seus antenatos também vieram do norte da Itália, e com isso encheram vários comunes de pedidos
E por esse motivo, vários desses comunes têm problemas porque já teve muita gente, já teve muito problema, já teve muito documento falso, já teve muito documento com problema, já teve muito brasileiro fazendo escândalo, fazendo bagunça, e é este o principal motivo. Não necessariamente porque eles são racistas ou não, simplesmente porque eles tiveram problemas. Tudo. O que eu costumo dizer é o seguinte: tudo na nossa vida, eu como pessoa, você como pessoa, todos vocês que estão me vendo ou ouvindo como pessoas, nós somos reflexo das nossas experiências. Então, quando a gente, por exemplo, se você teve uma experiência ruim no passado e hoje em dia, quando você, por algum motivo, passa por uma experiência parecida, aquilo vem à tona. E automaticamente você, de repente, pode ficar com o pé atrás, você pode ficar ressabiado, ressabiada em relação a isso, certo? Isso faz parte do ser humano. Um oficial de Estado Civil, por mais que a gente não queira acreditar às vezes, ele também é um ser humano. Os funcionários públicos também são seres humanos. E também se baseiam nas experiências passadas para conduzir a sua vida. Então, se eu, enquanto oficial de Estado Civil, já tive problemas, por exemplo, com cidadãos argentinos. Toda vez que chegava um cidadão argentino, eu tinha problema com os documentos ou com o consulado italiano em Buenos Aires. Estou dando um exemplo aqui qualquer, tá? O que acontece? Quando chega um novo cidadão argentino, que de repente vem do mesmo consulado que eu já tive problema e esperei, sei lá, uma não renúncia por um ano, eu tendo a pensar, bom, mais uma vez vai ter um processo que vai demorar não sei quanto tempo porque aquele consulado não presta. Veja, às vezes o consulado já mudou. Às vezes o problema que ele teve foi pontual num determinado momento com aquele determinado consulado. Por exemplo, se a gente lembrar que há 10 anos atrás, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com o processo de cidadania italiana, nós não aceitávamos clientes do Rio de Janeiro. Por quê? Porque há 10 anos atrás o Rio de Janeiro demorava até 6 meses para enviar um pedido de não renúncia. Eles enviavam, para vocês terem uma ideia, por um troço chamado malote diplomático. Eles não mandavam por fax, eles mandavam por e-mail, eles não mandavam por carta, eles mandavam por malote diplomático. E isso podia demorar até 6 meses. Então era muito comum que muitos profissionais, naquela época não existiam muitos profissionais, acho que tinha eu e mais 5 profissionais que faziam isso, e nós tínhamos problemas em receber essas pessoas. Por quê? Porque uma pessoa do Rio de Janeiro iria ocupar uma vaga de residência por no mínimo 6 meses. Enquanto que há 10 anos atrás, uma pessoa que vinha de Minas Gerais, de Belo Horizonte, naquele momento, o consulado de BH entregava a não renúncia para as pessoas em mãos. Veja que maravilha, em 2007, 2008, BH entregava em mãos a não renúncia para as pessoas. Então, o que fazia com que um processo de cidadania de um mineiro durasse, em média, um mês e meio. Então, era muito mais vantagem do ponto de vista financeiro, até mercadológico, eu receber um mineiro, porque num arco de 6 meses eu podia, por exemplo, terminar 4 processos de cidadãos mineiros, enquanto eu tinha só um, sendo que eu cobraria a mesma coisa. O trabalho, né, o valor que as pessoas pagavam pela consultoria era o mesmo. E claro, algumas pessoas começaram a cobrar valores diferentes de cariocas, tal. Veja que absurdo. Mas isso aconteceu durante muito tempo. Hoje em dia, o consulado do Rio de Janeiro não demora mais do que 30 dias, 45 dias para mandar um pedido de não renúncia. Mas veja, se de repente, eu estou falando enquanto consultor, mas enquanto oficial do Estado Civil, se por algum motivo eu fiquei aí muitos anos sem receber um pedido de um cidadão do Rio de Janeiro e tive essa experiência, porque uma coisa é importante que vocês entendam, um oficial de Estado Civil, enquanto funcionário público, ele também tem prazo, ele também precisa terminar. O fato de ter um processo em cima da mesa dele e que não termina é um problema para ele. Ele também precisa terminar os procedimentos. Ele é pago. O trabalho do funcionário público ali é receber problemas, porque ele só resolve problemas, é nascimento que acontece, é casamento que acontece, é divórcio agora que pode ser feito na frente do oficial de Estado Civil, são óbitos que acontecem e são por pedidos de cidadania, seja de iure sanguinis igual a nossa, seja por 10 anos, seja as crianças que fizeram 18 anos, enfim, tudo isso gera uma massa, né, que a gente chama de mola de lavoro, e que ele tem que esbrigar essa massa de lavoro, ele tem que terminar esses procedimentos porque faz parte do trabalho dele. Então, entenderam o que eu estou querendo dizer em relação a isso? Então, não é necessariamente o racismo ou este ou aquele problema, tá, Vinícius? É mais uma questão
de experiências que essa pessoa teve. Em segundo, a sua última pergunta, né, é o seguinte: o filho do seu antenato teve o registro de nascimento tardio por decreto judicial. Como proceder? Aqui é um problema muito sério pelo seguinte: existem comunes que não aceitam essa certidão reconstruída judicialmente, por entender que nela não existe a transmissão da cidadania. Como eu acabei de responder uma das dúvidas anteriores, a cidadania italiana é transmitida por filiação. Quando você reconstrói um documento, quem é o declarante é o juiz que mandou aquele documento ser reconstruído. E isso pode gerar problemas. Então, para que você se cerque juridicamente de qualquer problema, qual é a minha recomendação? Quando você tem uma certidão tardia, é necessário que os pais tenham sido casados, então que você tenha a certidão de casamento dos pais, para não haver nenhum tipo de problema neste documento, porque afinal de contas você já elimina um problema que era a transmissão, porque este filho teria nascido na constância do matrimônio. Automaticamente, ele já é filho legítimo por ter nascido na constância do matrimônio. E, além disso, para eliminar qualquer problema que qualquer oficial possa ter, consiga a certidão de batismo original. Então imagine que você tem uma certidão aí que foi reconstruída. O cara nasceu em 1900 e ela foi reconstruída em 1900 e agora, sei lá, em 2017. Consiga a certidão pelo menos de batismo, porque o juiz, para que essa certidão tivesse sido reconstruída, como ela foi reconstruída, alguma prova foi apresentada. E normalmente a prova é a certidão de batismo. Porque o nascimento, por exemplo, pode ter sido incendiado, pode ter acontecido algum problema com o cartório, esse tipo de coisa. Então, eu recomendo sempre que você verifique se os pais foram casados civilmente para eliminar um primeiro problema e apresente um documento daquela época. Porque quando você apresenta um batismo, automaticamente você está dizendo para o oficial o seguinte: olha, o pai esteve ali, o pai reconheceu essa pessoa mesmo que ele já era casado civilmente, mas ele também apresentou este batismo, ou seja, ele esteve presente no nascimento do filho. Aí você elimina qualquer problema, tá bom? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Nós temos aqui, para vocês terem uma noção, já chegaram mais de 480 dúvidas somente nesta primeira semana. Estamos terminando essa primeira semana, hoje é dia 7 de janeiro de 2018, nós começamos no dia 1º. Então hoje, oficialmente, estamos há uma semana que nós começamos este desafio de cada dia eu criar um podcast, um episódio aqui em áudio para vocês e também aproveitar e mandar isso para o YouTube e para o Facebook. Ou seja, neste mês de janeiro nós estamos cobrindo todas as nossas redes sociais para que ninguém seja excluído de ter a sua oportunidade de me responder dúvidas relacionadas ao seu próprio processo de reconhecimento da cidadania italiana, ok? Nós ainda não temos vinheta de abertura, nós não temos nada no nosso podcast, isso está sendo providenciado. Um dia a gente vai chegar lá, um dia nós nos tornaremos um podcast que vai ter vinheta, que vai ter transição, eu tirei a musiquinha do fundo também, enfim, a gente chega lá. Se você por algum motivo ainda não mandou a sua dúvida, você vai encontrar o link aqui embaixo. Basta você clicar nesse link, colocar o seu nome, o seu e-mail e mandar a sua dúvida. E aí, automaticamente, eu vou receber. Aqui tem uma tabelinha que todo e-mail que chega ele vai sendo automaticamente gerado e colocado numa planilha do Excel. E eu vou automaticamente lendo uma por uma para que ninguém fique de fora deste nosso desafio. E mais uma coisa que eu gostaria de pedir para vocês, todos que estão acompanhando este desafio, se você está vendo isso no Facebook, a forma mais fácil é você clicar em compartilhar e colocar ou na sua linha do tempo ou marcar um amigo que você sabe que tem ascendência italiana e que também está ou tem dúvidas sobre o processo, ou está parado em algum momento. Da mesma forma que eu estou aqui dedicando meu tempo para vocês em janeiro, eu gostaria que vocês fizessem o mesmo, vocês me ajudassem a difundir isso. Você pode compartilhar isso, você pode clicar em gostei se você está vendo isso no YouTube, você pode, se você estiver ouvindo este podcast, deixe uma mensagem, não só se inscreva para receber os podcasts no iTunes ou no Android, mas também, principalmente o pessoal do iTunes, vá lá e clique, dê uma estrelinha. Sabe que você pode dar uma estrelinha de 1 a 5 nos podcasts que você segue no iTunes, né? Através do iTunes. Então, por favor, faça isso, é muito importante. Eu me comprometo a entregar para vocês e responder o máximo de dúvidas possíveis. Em contrapartida, eu só peço que vocês
me ajudem a difundir essa informação. Assim todo mundo ganha, todo mundo fica feliz e a gente continua aí na nossa missão de ajudar o maior número possível de pessoas. Tá bom? Um grande abraço a todos e a gente se vê amanhã no próximo episódio. Arrivederci!